Eu tô aqui com ele. Exatamente. Isso. Olá pessoal, eu sou Patrícia Gil e esse é o canal Lenços ao Vento. Hoje eu estou aqui com o Dr. Nímio Balbuena, ele é cirurgião oncológico e nós estamos falando hoje aqui do CMO, Centro Médico Oncológico. Dr. Nímio, obrigado pela sua presença e eu trouxe algumas perguntas, né, que algumas pacientes me fizeram e eu também tenho algumas dúvidas e eu acho que seria bem bacana a gente conversar um pouquinho com o público do Lenços ao Vento. Com certeza. Parabéns aí pela sua iniciativa, né? Lenços ao Vento. Eu acho que é oportuno sempre falar sobre o câncer de uma forma geral, mas neste momento conversar sobre câncer de mama. Estamos à disposição, vamos conversar um pouquinho a respeito, né? Sim, vamos fazer umas perguntinhas aqui do Dr. Nímio, né? E conforme o programa for passando, gente, vocês vão colocando também outras dúvidas, porque hoje ele está aqui com a gente, mas não quer dizer que não vai voltar. Ele vai voltar sempre que tiverem dúvidas, perguntas, e essa é a intenção, né? Tá sempre aqui com a gente, nos explicando e passando pra gente mesmo todas as informações que a gente precisa, porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento nós adquirirmos, é melhor pra gente, né? Então vamos lá, doutor. A primeira pergunta, como se desenvolve um câncer de mama? Certo. O desenvolvimento do câncer de mama seria mais ou menos parecido aos outros tipos de câncer, sempre tem a mesma forma de início do câncer, né? Ela é uma alteração, uma proliferação, ou desenvolvimento, assim, proliferação celular anormal da célula mamária. Então, nós temos assim, o ciclo de uma célula, né? Então, a célula se desenvolve normalmente, ele morre, depois ele se regenera. Então, nessa regeneração, acontece que a célula mamária se transforma num outro tipo de célula. Esse outro tipo de célula começa a crescer muito rápido, diferente da célula mamária normal. Com isso, essa alteração e crescimento anormal da célula e começa a se transformar num tumor. Esse tumor pode ser benigno ou maligno. Quando o tumor é maligno, é denominado de câncer na mama. Esse câncer na mama pode levar depois a se disseminar pelo corpo, chamado de metástases. Pode ir para pulmão, pode ir para os ossos, né? Cérebro. Então, chamado de metástases. Seria essa alteração celular descoordenada, né? Ele cresce rapidamente sem controle. No caso, então, de um nódulo, quando ele é benigno, ele não faz essa multiplicação desordenada? Também não acontece, é uma multiplicação celular. Certo. Mas ele não é tão agressivo como seria um câncer. Sim. Ele cresce, geralmente são tumores bem delimitados, ele não invade a estrutura, ele não invade vasos, não entra na circulação sanguínea. Entendi. Então ele é mais por crescimento. Certo. Pode crescer bastante, por exemplo, o fibroadenoma é um tumor na mama benigno, né, da glândula mamária. Ele pode crescer 12 centímetros, 15, 20 centímetros. Já tive a oportunidade de operar esse tipo de tumores benignos, mas ele não tem a capacidade de se espalhar pelo corpo. Entendi. E quando que eu posso afirmar que um câncer de mama ele é genético? Eu tenho como fazer essa afirmação? Sim. De uma forma geral, toda a parte de tumores malignos, ele é uma doença genética, porque ele age no gene, no DNA, né? O gene no DNA da célula. Começa a partir daí que é a replicação celular, ele se transforma nesse nível do DNA. Então, ele é uma doença genética. Não estamos dizendo hereditário, tá? Hereditário é história familiar que pode ter
não descendentes ou familiares mais perto. Isso é importante que o senhor está falando, porque o que acontece? A gente tem uma noção, eu pelo menos faço um pouco dessa confusão. Uma coisa é ser genética e outra coisa é hereditária. Então a gente tende a estar sempre achando que por ser genético eu estou trazendo isso na minha família, da minha família. Interessante. E a doença oncológica, todas elas são ao nível do DNA, que é genético. Entendi. Então, a hereditariedade são poucas porcentagens, em torno de 10% da população pode ser hereditária, que vem de família. A maioria são fatores externos, nós vamos conversando a respeito. Né? Sim, sim, sim. E a partir de que idade, no caso assim, vamos supor que a minha mãe, né, ela teve um câncer de mama. E a partir de que idade eu deveria me preocupar em começar a investigar e saber se eu posso vir a desenvolver um câncer também? Aqui nós estamos conversando já essa fase de hereditariedade. Sim. Tá? Quando o câncer de mama é um dos tumores, dos cânceres que pode ser hereditário. Existem outros também, como câncer de cólon, intestino, câncer de pâncreas, que pode ser hereditário. Tá? Então, falando sobre câncer de mama, quando a mãe, por exemplo, teve um câncer, você tem que fazer mais cedo os exames diagnósticos, né? Existem vários tipos de exames para diagnosticar isso, né? E outros, que são fatores de risco, estamos falando de fatores de risco. Se a sua mãe teve aos 50 anos, uns 10 anos antes poderia fazer. Só que já temos uma prevenção que todas as mulheres deveriam fazer a partir dos 40 anos, a prevenção do câncer com mamografia, ultrassom, né? O exame físico, já normalmente a partir dos 40 anos. Certo. Mas quando tem um câncer na família, pode ser 10 anos antes daquele tempo da idade que ela teve. Mas pode ser feito em qualquer idade, não tem uma regra quando Sim. tem familiares com câncer. Pode ser 20 anos, eu já identifiquei câncer de mama com 18 anos de idade. Isso aí. Então, no meu caso, como eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos, a minha filha, o ideal é que ela comece a investigar a partir dos 28. Como o câncer de mama tem um fator hereditário, existem outros tipos de exame que se realiza na tentativa de identificar antes de acontecer essa doença, né? Por exemplo, tem os testes genéticos que chama-se BCRA1, né? E 2 seriam testes genéticos que são realizados se a pessoa teria uma possibilidade de ter um câncer maior. Porque não todas as mulheres, as suas filhas, se tiver 3 filhas, não todas vão desenvolver. Então pode fazer esse teste genético. Sim. Tá? Aí faz a mamografia. Não necessariamente uma mamografia vai mostrar uma ultrassonografia. Existem outros exames como ressonância magnética. Em jovens, em mulheres jovens, a mamografia não é muito bom. Tá? Ultrassom pode mostrar alguns nódulos, porque a mama ainda é glandular, ela não se transformou ainda numa gordura. À medida que vai passando a idade, a mama, o tecido mama se transforma em mais gordura. Então, uma mamografia em uma pessoa de 20 anos tem muitas dificuldades de identificar. Então, às vezes, pode lançar mão com uma ressonância magnética. Sim. E os testes genéticos. Bom, depois de detectado um nódulo no seio, as chances de ser um câncer são maiores do que ser um câncer? Assim, as chances de ser um câncer, ela é maior ou existe mais possibilidade de não ser um câncer? Não. Quando tem um nódulo, já é uma possibilidade, sempre tem que pensar numa possibilidade de câncer, né? Então, Sim. a possibilidade é maior. Tá? Sim, que seja maligno. Que seja maligno quando tem, né? Não é que é difícil, né? Para isso vai ter que fazer os exames adequados, né? Levar para uma biópsia, Sim. Né? Fazer uma ultrassom em jovem. Muitas vezes não fazemos um nódulo na mama, não fazemos ressonância de imediato. Se o nódulo maior de 5 centímetros, 3 centímetros, faz o ultrassom.
Com isso você pode fazer biópsia, retirar um pedaço dessa lesão e manda analisar, que o definitivo, o diagnóstico definitivo é com biópsia. Sim, mas eu, por exemplo, para fazer um exame, eu fiz o exame e nesse exame constatou uma imagem que não foi definida, porque a imagem do câncer maligno, ele é muito característica, né? E quando ele não tem aquela imagem, assim, pode ser feita uma biópsia mesmo assim? Você está falando para mim, característica não necessariamente. Não. Não, porque muitas doenças, muitos nódulos podem não ter na mamografia, por exemplo, uma característica especial. Certo. Calcificações, microcalcificações, não necessariamente. O mais comum dos tumores de câncer de mama são os carcinomas ductais, intraductais, né? E os lobulares. Mas aquele tumor pode ser um sarcoma, né? Pode ser um carcinoma inflamatório. Então, não necessariamente o nódulo, aquilo tem que ter uma característica especial. Por isso que tem que fazer a biópsia. Entendi. Né? Tem pessoas que fazem uma lesão de 1 centímetro e não tem nada na mamografia. No ultrassom nem aparece, aí faz uma biópsia de câncer. Entendi. E quando uma pessoa se depara com um nódulo, né, benigno, e justifica tirar ou vamos deixar? Não necessariamente. Depende do tamanho. Vamos supor que você fez uma ultrassom em um jovem de 25 anos e tem um nódulo de 2 centímetros, vários nódulos, características benignas. Você pode, se estiver com dúvida, uma história familiar, por exemplo, de câncer, acho que aí já tem que investigar mais. Pode fazer uma punção, uma biópsia. Se é benigno, você vai decidir, vamos tirar todas essas lesões? Se é pequenas lesões, não há necessidade de retirar. Porque para ele se transformar numa malignidade é muito baixo. Mas existe a possibilidade? Existe em algumas situações, pode, mas é raro. Quando é benigno, com fibroadenoma que estão falando, há pouca possibilidade, assim, mas existe. De migrar de ser um benigno para um maligno. Pode, mas aí já vai ser tipo um tumor, sarcoma, por exemplo, mais comum. Só que a incidência entre um carcinoma ductal ou lobular e o sarcoma é de 1 a 5% de todos os tipos de tumores de mama. Então é muito raro. Entendi. Eu, como paciente, muitas vezes ouvi dizer de alguns médicos que mesmo no caso de ser um benigno, o ideal seria retirar, porque esse tumor, esse nódulo, ele poderia estar escondendo outros nódulos. Tá. Então seria o mais indicado a retirada. Quantos centímetros tinha o seu tumor, por exemplo? Tinha 1,5 centímetros. Todos os tumores, todos os nódulos, até que se prove o contrário, são cirúrgicos. Nós estamos falando assim, qual seria, em que momento você retiraria uma suspeita, uma lesão benigna? Sim. Né? Nós pensamos assim, até 2 centímetros, se não está incomodando e é uma lesão benigna, você pode não retirar. Mas se a pessoa quiser retirar, não está errado. Você também pode retirar. Já aconteceu situações, parecia que era benigno e era maligno. Mas não é tão comum uma lesão, observando por uma imagem, ser maligno. Existe a possibilidade, por isso que eu te falei. Mas acredito que todas as lesões maiores que 2 centímetros poderiam ser retiradas se a pessoa quiser. Sim. Eu já acompanhei lesões de 4 centímetros benignos, mas esse medo de ser um câncer nós acabamos retirando. Porque todo mundo fica com medo, né, de ser um câncer. Bom, pessoal, esse programa tem muita coisa pra gente estar falando, essa entrevista tem muita coisa bacana pra gente estar aprendendo. E então vamos fazer uma coisa, como é muito comprido, nós vamos dividir esse programa em 2 partes, tá bom? Eu encerro aqui a primeira parte do programa. Obrigada, Dr. Nime, e até a segunda parte. Obrigado.